casa é sua. Bendito seja. Pode aplaudir Jesus. Para mim tá bom. Mas eu sei que para Jesus tem que ser melhor. Aleluias. Glórias a Deus. É um grande prazer estar retornando a casa. Quando eu olho para o rosto de todos vocês, Deus me faz lembrar do texto que diz que o reino de Deus é como a vida daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então as águas, os ventos, a chuva confrontaram aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Eu quero bendizer aos céus pela vida de vocês, porque aqui eu não deixei somente ovelhas, mas deixei discípulos. Porque se não tivesse deixado discípulos, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Fico muito feliz de saber que essa igreja aqui em Aljudeia a Gerar está na mão de um homem que praticamente me gerou na fé. Eu havia entregado algo para vocês quando eu saí daqui. Eu me lembro, eu disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aparentemente parece que aquilo que eu disse não ia acontecer. Mas nós não podemos nos esquecer que sempre antes da exaltação vem a fúria. A gente esquece de ler as entrelinhas do contrato. Sempre antes, quando Deus quer fazer um povo, uma nação, subir um degrau, o inimigo sempre vai se levantar para tentar invalidar a palavra de um profeta. De fato, o que aconteceu é verdade. Vocês não estão mais na mão de um pastor, vocês estão na mão de um bispo. Então não fui mentiroso nas minhas palavras. E para a glória de Deus, nesses próximos dias, eu disse que essa palavra era para mim e era para vocês quando sair daqui. Nos próximos dias estarei assumindo de fato uma igreja tão grande quanto essa, tão abençoada quanto essa. De fato, aquilo que disse, falo novamente, confirmo e protocolo e selo no final. A glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Aproveitando que vocês estão de pé, pegue a sua sagrada Bíblia e vamos nos embasar num texto que vai ser a base do que iremos falar nessa madrugada. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se prepare. Epístola de Paulo aos Hebreus. Hebreus. Presta atenção numa coisa, olha para mim. Eu sei que se não tiver aqui 100%, 95% aqui do povo é crente. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe o que é isso aqui? 3 pessoas. Quem não sabe o que é isso daqui? Sinceridade, levanta a mão. Quem sabe o nome disso aqui, mas não sabe para que serve? A maioria não acha nada, né? Tá bom. A maioria não acha nada. Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 9. Também no primeiro tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor,
em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Curva a sua cabeça e feche os olhos. Meu Deus, prepara o nosso coração para receber a tua santa palavra. Que a tua palavra, Senhor, nessa madrugada seja viva e eficaz, e venha falar aos corações, Senhor, de uma forma grandiosa. Bendito seja, Senhor, porque sabemos que o Senhor já está em nosso meio, e aquilo, meu Deus, a expectativa que temos, meu Deus, a respeito do Senhor, vai se manifestar nessa madrugada, em nome de Jesus. E todos aqueles que são salvos digam glórias a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Preste atenção. Eu quero que você dobre a sua atenção agora. Eu quero que você esqueça de tudo. Esqueça do feijão que você deixou na panela, que você tem que acordar cedo para trabalhar. E vamos entender o mistério que Deus quer entregar para o povo nessa madrugada. Preste atenção. Para que a mensagem comece a fazer sentido, eu preciso me embasar em episódios isolados da Bíblia, para que você entenda o que o Senhor quer falar conosco nessa madrugada. Preste atenção. Não somente na fé cristã, mas também na fé judaica, e algumas facções também monoteístas ou politeístas, e também em alguns braços da ciência, acredita-se que a Terra é o único planeta do universo que tem vida, e eu também acredito nisso. Baseado em que o Senhor acredita nisso? Quando eu examino episódios isolados da Bíblia e vejo, por exemplo, o apóstolo Paulo rasgando as suas vestes e levando até o povo, e através daquelas vestes o povo que não conseguia chegar próximo ao apóstolo Paulo era curado. Por exemplo, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia, na verdade, tocar no mestre, pelo fato de ser uma mulher imunda. Então, se ela tocasse na pele do mestre, ela estaria infringindo uma lei, e no caso, então, Jesus Cristo seria imundo. Mas Jesus Cristo, a Bíblia fala que, sendo Messias, cumpriu mesmo assim toda a lei. Então você examina, por exemplo, fatos isolados da Bíblia, como por exemplo as vestes de Paulo, como por exemplo as pessoas que queriam que somente a sombra de Pedro passasse por elas, para que elas fossem curadas. Preste atenção para você entender o que eu estou falando. A fé tradicional muitas vezes critica as atitudes do homem pentecostal. Por quê? Porque o homem pentecostal, por exemplo, como o pastor que está diante de vocês, quando uma pessoa está enferma no hospital, ele pega a toalha que ele usa no culto e fala assim, ó, leva para lá e me conta o que aconteceu. Por exemplo, você vê em diversos episódios da Bíblia o Senhor usando ferramentas espirituais para abençoar a vida do povo. Mas, por exemplo, a fé tradicional, ela diz assim, mas se Deus é Deus, por que Deus não simplesmente vai lá e cura? Se Deus é Deus, por que Ele não simplesmente não manda poder lá do outro lado e faz um milagre? Por que simplesmente Deus não vai, já que Ele é poderoso, não faz a coisa do jeito dele? Porque não é assim que funciona o processo. E o que é que isso tem a ver com aquilo que o Senhor falou no começo de Hebreus 11? Tem tudo a ver. Eu disse que eu acredito que a Terra é o único planeta no universo que tem vida. Por quê? Porque toda a vida que Deus criou sempre vai emanar de um centro. Toda a vida que Deus criou sempre vai emanar de um centro. É por isso que Deus usava as vestes de Paulo, é por isso que tinha que tocar nas vestes de Cristo, é por isso que Deus usava a capa de Elias, é por isso que Deus usava o cajado de Moisés. Por quê? Porque toda a vida sempre vai emanar
de um centro. Sempre vai ser assim. E baseado nisso eu digo para vocês, o planeta Terra é o único planeta do universo que tem vida. Por quê? Por sua vez, o planeta Terra também tem um centro. Por sua vez, o planeta Terra também tem um centro. E o centro do planeta Terra é a cidade de Jerusalém. E por que o centro da Terra é a cidade de Jerusalém? Porque diz a Sagrada Escritura que o Messias um dia irá reinar com mão de ferro na cidade de Jerusalém por 1000 anos. Não confunda o fim dos tempos com o arrebatamento da igreja. Bíblia fala que primeiro virá o arrebatamento, depois virá a tribulação, depois Jesus Cristo decidirá a vida do homem na batalha do Armagedon, depois ele reinará por 1000 anos na terra, para provar para o ser humano que é capaz sim de um homem reinar e reger uma nação com justiça, com verdade e com integridade. A Bíblia fala que depois disso virá o fim. Pode aplaudir Jesus porque ele merece. Presta atenção aqui. E por sua vez, a cidade de Jerusalém também tem um centro. Como assim um centro? Como se fosse um coração que pulsa vida para o resto do planeta. E a Bíblia fala que esse lugar se chama na língua hebraica Beit Hamikdash, ou o santuário de Deus. Nos dias de hoje, por exemplo, se você for até Israel, você vai encontrar o que restou do santuário, que é o Muro das Lamentações, que de fato, verdadeiramente é o lugar que emana vida para a terra. Porque se você for de dia, você vê oração. Se você for de noite, você vê oração. Se você for de sábado, de domingo, feriado, segunda, terça, quarta, você vê oração incessantemente. E eu quero dizer para você, meu amado, que onde existe oração, existe vida. Eu quero dizer para você que enquanto existir joelho dobrado, enquanto existir clamor, enquanto existir você dentro da sua casa, eu profetizo que ninguém na sua casa vai morrer sem ter conhecido o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Preste atenção. Por sua vez, o santuário de Deus também tinha um centro. Também tinha um centro, que a Bíblia chama de o Santo dos Santos. E por sua vez, o Santo dos Santos também tinha um centro que pulsava a vida. Preste atenção para você entender. Ele estava no centro do centro do centro do centro. Exatamente 7 passos para o norte e 7 passos para o sul. Exatamente 7 passos para o leste, 7 passos para o oeste. Bem no centro estava a revelação máxima da grandeza, do poder e do reino de Deus. A Arca da Aliança, conhecida em língua hebraica como Aron HaKodesh, era não somente um utensílio, mas a representação máxima da grandeza, do poder e do reino de Deus. Preste atenção para você entender que aqui nesse utensílio existe muito mais conteúdo do que você imagina. Até nos dias de hoje, preste atenção, a Arca da Aliança é um utensílio que desperta mistério, misticismo. Quem, por exemplo, nunca viu o filme de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida? E por que esse utensílio envolve mistério? Por quê? Porque ninguém sabe o seu paradeiro. Ninguém sabe o seu paradeiro. Alguns chegam a dizer que ela foi tomada aos céus, alguns chegam a dizer que ela está na Etiópia, alguns chegam a dizer que ela está debaixo da cúpula de Al-Aqsa, mas o importante é nós sabermos nessa madrugada o que ela representa. Primeira coisa que você vai entender nessa madrugada: a Arca da Aliança não foi algo que nasceu no coração do homem. A Arca da Aliança não é um utensílio que simplesmente o homem sentiu no coração de fazer e foi lá e fabricou. A primeira pessoa que enxergou, que teve a visão da arca, foi Moisés.
por estar no monte. Mas preste atenção, para que Moisés pudesse entender o nível da revelação, Deus então fala para ele: você vai fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, para que você possa alcançar a estatura espiritual, para entender a revelação que eu vou te entregar. Porque a pessoa que está na carne não pode entender as coisas do Espírito. Então ele faz um jejum de 40 dias e atinge um nível que nenhum homem atingiu. Por quê? Assim como o anjo não come, não bebe, não vai no banheiro, assim Moisés ficou 40 dias sem comer, sem beber e sem ir no banheiro. Enquanto ele alcança a estatura, então Deus abre um véu em cima do monte e mostra para ele um santuário gigantesco, fora de todos os diâmetros, fora de todas as medidas de qualquer arquiteto do mundo, de qualquer engenheiro do mundo. Mostra um santuário gigantesco, colossal, santuário que eu e você vamos morar um dia nele. Algo que fugia de toda a compreensão humana. Então Deus fala para Moisés: Moisés, você está vendo isso, Moisés? Ele fala: eu estou vendo. Ele fala: então, você vai construir uma réplica aí na terra, igual a essa. Você vai construir uma réplica aí na terra. E por que, Deus, eu tenho que construir uma réplica desse monumento aqui na terra? Porque eu quero me relacionar com o meu povo. O único propósito de Deus, desde o princípio da criação, é estabelecer um relacionamento pessoal com cada um de vocês. Diga agora, Deus. Preste atenção, mas a arca, na sua concepção original, era muito rica, muito cheia de detalhes. Então Moisés fala: mas Senhor, é impossível um ser humano comum construir algo de tamanha riqueza de detalhes. Não tem como, é impossível. Então Deus fala para ele: preste atenção, o homem natural não consegue, mas eu vou capacitar 2 homens com uma unção especial para que faça todo o acabamento da arca. Diga glória a Deus. Preste atenção, na verdade Deus através da unção, ele devolve a condição 2 homens. Deus escolhe 2 homens e restitui a condição do primeiro homem. A maioria aqui já sabe, o ser humano nos dias de hoje, o ser humano ele é burro, ele usa 6% do seu potencial. O único homem que usou 8% era Einstein, um gênio 8%. Deus restitui àqueles homens a capacidade intelectual do primeiro homem, que era 100%. Então Moisés desce do monte e ele começa a contar: olha, eu tive uma visão assim, eu tive uma visão assim, eu vi um detalhe assim, Deus me mostrou um negócio assim. E ali aqueles homens, sem nunca terem visto a arca, constroem peça por peça exatamente igual Moisés viu no monte. Preste atenção para você entender a diferença. Por que aqueles homens conseguiram fazer a arca? Porque o Deus deu um dom para eles? Não misture, não confunda dom e unção. Dom Deus dá para salvos e não salvos. Você pode pegar, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele não tem unção, ele tem dom. Você pode pegar, por exemplo, Da Vinci não tem unção, ele tem dom. Você pode pegar, por exemplo, Michelangelo, Aleijadinho, Jorge Amado, eles não têm unção, tem dom. Dom Deus dá para quem ele quer. Agora unção Deus só dá para quem é salvo. Em outras palavras, quem tem unção faz a diferença. Quem tem unção chega até onde nenhum homem consegue chegar. Então preste atenção. A Bíblia fala que o baú era feito por uma madeira chamada acácia. Acácia, madeira nobre, madeira conhecida por ser uma madeira que quando era usada para fazer móveis, quando era usada para fazer qualquer tipo de mobília, era uma madeira, uma espécie de madeira nobre que expunha toda a sua vaidade, porque era bonito de se ver um monumento feito de acácia. Então Deus pede para Moisés que cubra esse caixote de ouro por dentro e por fora, para que toda a realeza da acácia esconda a sua vaidade. Então Deus manda fazer uma tampa chamada propiciatório. E em cima da tampa, preste atenção, vamos voltar no tempo aqui. Eu falei que estava se tratando de um baú com 1,20 m de largura, mais ou menos, por um de altura.
Em cima do propiciatório, 2 querubins alados, 2 guardiões da entrada do propiciatório. Na sua concepção original, preste atenção, uma peça única, unida pelas asas e pelos joelhos. Uma peça única, sem separação, uma peça única unida pelas asas e pelos joelhos. Uma peça única. Cada querubim da glória, cada guardião da entrada do propiciatório pesava 32 quilos de ouro, 24 quilares. Vamos trazer para os dias de hoje 2.740.000 reais para fazer um querubim. Um querubim. Preste atenção. Deus é um Deus que não deixa ser afrontado. Por quê? Só um querubim de 32 quilos tinha o mesmo peso que o bezerro de ouro que Arão fizera debaixo do monte. Apenas um servo do Deus Altíssimo é maior do que qualquer demônio, qualquer Deus do inferno. 2 seres alados unidos pelas asas, sem emenda, uma peça única, uma peça que formava 2 querubins, unidos em cima pelas asas e embaixo pelos joelhos. Na sua arquitetura original, essa união das asas e dos joelhos formava um círculo entre eles, representação da eternidade, que não tem começo e não tem final. E no meio daquele círculo, queimava uma fagulha, a presença de Deus, chamada Shekinah. E aqui do lado de fora a revelação já começa. Porque se você observasse os querubins, vocês iam verificar que eles tinham asas como de anjos, mas tinham corpo de homem. Se você observar a visão do profeta Ezequiel, os querubins da glória não têm forma humana. Eles não têm forma humana, a não ser pés, mãos e cabeça. O profeta Ezequiel falara de uma visão que ele tinha dos querubins, que um deles tinha 4 asas. E quando eles abriam as suas asas, por baixo vinham mãos de homens. E quando aqueles querubins se movimentavam, então uma catraca no seu pescoço girava, e o rosto mudava: rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão. Então se esses seres não tinham forma humana, por que os querubins do propiciatório tinham asas de anjo e corpo de homem? Aí você pergunta, aqui já vem a primeira revelação. Você pergunta e eu respondo: por que o homem foi criado? Então o crente tradicional logo em seguida responde: porque o homem foi criado para adorar a Deus. E eu digo e concordo com essa tese, que se o homem fosse criado somente para adorar a Deus, a criação seria fútil. Porque se você, minha filha, não der glória a Deus, Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Se você não der glória a Deus na sua vida inteira, Deus continua sendo o mesmo. Preste atenção. O ser humano é o único ser desse universo formado de 2 naturezas: natureza de cima e natureza de baixo. O homem é o único ser dotado de 2 naturezas. Por exemplo, se você pegar um animal, um boi, é natureza só de baixo. Se você pega um leão, natureza só de baixo. Se você pega um anjo, natureza só de cima. Se você pega, por exemplo, um arcanjo, natureza só de cima. Se você pega uma planta, natureza só de baixo. Se você pega um mineral, natureza só de baixo. Preste atenção como é que Deus coloca ordem na criação. Preste atenção que eu estou falando que você é muito mais do que um ser que foi criado para adorar a Deus. Porque
Se você observar o princípio, Deus sempre faz as coisas com um certo equilíbrio, como se fosse uma gangorra. Num dia Deus faz coisas de cima, no outro dia Deus faz coisas de baixo. Uma hora Deus cria coisas de cima, outra hora Deus cria coisas de baixo. Uma hora Deus cria coisas de cima, outra hora cria coisas de baixo. Quando Deus criava as coisas de cima, então o universo, o equilíbrio das coisas ficava apenas para cima. Quando se fazia coisas de baixo, então o equilíbrio das coisas ficava apenas para baixo. Então chega o sexto dia, então Deus tem que tomar uma decisão e diz: se eu termino a ordem da criação fazendo só coisas de baixo, então a ordem da criação fica apenas para baixo. Mas porém, se eu termino a criação fazendo somente coisas de cima, então a ordem da criação fica apenas para cima. Então Deus vai lá e pega o barro, natureza de baixo, então o equilíbrio da criação fica apenas para baixo. Então Deus sopra no boneco de barro a natureza de cima, e o universo então se equilibra no homem. Levanta a mão para eu profetizar. Você não é somente um objeto de adoração, você é a natureza de Deus, você é a natureza do homem, você é a coroa da criação, você é o ponto de equilíbrio do universo. O universo se equilibra em você, você é o ponto de equilíbrio da criação de Deus. Olha, aplaudir esse Deus. Mas a revelação não termina. Presta atenção, vamos voltar. Presta atenção. Voltemos para o princípio novamente. Eu disse que a peça era única, sem emenda. 2 querubins, sem emenda, unidos em cima pelas asas, sem emenda nenhuma, e unidas embaixo pelo joelho. Unidos com as asas, natureza de cima, e unido com os joelhos, natureza de baixo. Tudo aquilo que Jesus fala é muito mais profundo do que o homem consegue compreender. Preste atenção. O homem talvez olhava e não entendia. Unidos em cima pelas asas e unidos embaixo pelos joelhos. Aí um dia Jesus fala assim: ó, presta atenção, Pedro, te darei a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que Jesus fala é muito mais profundo do que você consegue imaginar. Tudo desde o princípio já tinha um sentido. O joelho dos homens grudado embaixo e as asas dos anjos grudadas em cima. Jesus fala: ó, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Preste atenção numa coisa. Você percebe também, se você se aproximasse, eu vou repetir novamente. Estou começando, estou na introdução da mensagem. Vou pregar daqui a pouco. A peça não tinha emenda. Ela não tinha emenda, era uma peça única. Da mesma peça saíram os 2 querubins grudados. Não tinha como separá-los, nem nos joelhos e nem nas asas. Existe uma coisa que o diabo tem tentado roubar, e aqui nessa igreja ele tentou. Que bom que não conseguiu. Existe uma coisa que o diabo tem tentado roubar da igreja, e isso se chama unidade. Olha só, presta atenção. Quando estamos unidos, como se fôssemos uma só pessoa, então no meio de nós a presença de Deus se manifesta. Presta atenção. Quando eu falo com Deus, é o pastor Leno falando com Deus. Quando a pastora fala com Deus, é a pastora falando com Deus. Quando o irmão fala com Deus, quando o Christian fala com Deus, então é o Christian falando com Deus. Mas quando a igreja está unida como se fosse uma só pessoa, então é a noiva clamando pelo noivo. É a noiva de Cristo clamando pelo noivo. Quando estamos unidos como se fôssemos uma só pessoa, a presença de Deus se manifesta, fala, responde e abençoa.
observar que esses seres tinham asa de anjo, corpo de homem. Mas se você chegasse bem pertinho, você ia ver que o rosto era igual de um bebê recém-nascido. Não olhando um para o outro, mas olhando para dentro do propiciatório, olhando para dentro da arca. Por quê? Porque dentro da arca estaria a representação máxima da grandeza e do poder de Deus. Preste atenção que tudo aquilo que Jesus fala é muito mais do que nós conseguimos compreender. Corpo de homem, asa de anjo, rosto de criança, olhando para dentro do propiciatório, para dentro do reino de Deus. Aí Jesus fala assim, ó: vocês querem ver o reino de Deus? Aí ele senta uma criança no colo dele e fala assim, ó: você tem que se tornar igual essa criança aqui, ó. Se você não tiver a pureza das crianças, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Quer que eu pare? Se eu paro agora, tem bastante coisa aqui. Preste atenção. Mas a revelação maior estava do lado de dentro. Do lado de dentro. Porque do lado de dentro fora gasto, faz a conta, cada querubim, 2.740.000 reais, cada um. Do lado de dentro, gastara 7 vezes mais para fazer o lado de dentro do que do lado de fora. 7 vezes mais se gastaria do lado de dentro do que do lado de fora. Se fosse pegar o que foi gasto do lado de dentro, daria para fazer 7 arcas iguais do lado de fora. E esse princípio ele é profético. Sabe por quê? Porque para Deus o verdadeiro tesouro sempre está do lado de dentro. Porque para Deus o verdadeiro tesouro nunca está do lado de fora. O verdadeiro valor sempre está do lado de dentro. Olha só que coisa forte. Olha só que coisa forte. Jesus andando dentro do templo, ó. Aí as pessoas falavam, nossa, que templo imenso. Ele falava, pois é, só que quem está dentro do templo é maior do que o templo. Você pega, por exemplo, o exemplo que o bispo usou aqui agora. Olha só, o salmista, o profeta Samuel, com azeite, com óleo. Aí vem Eliabe, certamente é esse. Não, esse não. Aí vem Aminadab. Não, esse aqui também não é. Certamente é esse. Deus falou, não é esse aí. Aí vem Samar. Aí ele fala, certamente é esse. Aí Deus fala assim, ô Samuel, você está olhando a arca do lado de dentro, o tesouro, você está olhando a arca do lado de fora. O verdadeiro tesouro está do lado de dentro. Você vê o exterior, eu só vejo o lado de dentro. Para mim o tesouro está do lado de dentro. Aquilo que vale para mim não está do lado de fora. Você, Samuel, está olhando do lado de fora. Mas para mim o tesouro sempre está do lado de dentro. Você vê o apóstolo João dizendo? Você vê ele dizendo? Olha, filhinhos, segura essa aí que é para você. Levanta a mão e segura essa aí que é para você. Você levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Olha o apóstolo João dizendo assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está dentro de vós do que o que está no mundo. Porque para mim o tesouro sempre está do lado de dentro. O maior tesouro sempre está do lado de dentro. O Senhor gastará 7 vezes mais do lado de dentro. Se você abrisse a arca, estamos falando de um caixote, você veria 2 espaços, um lado menor e um lado maior. No lado menor, a representação do templo, do nosso templo. Do lado maior, a representação da eternidade. Do lado menor, puxado da própria placa de ouro, o rosto de um homem. O rosto de um homem. Se você olhasse para o outro lado, olhando para o rosto do homem, o rosto de um boi. Se você viesse para o lado maior, o rosto de uma águia puxado da própria placa de ouro, o rosto de uma águia com 12 rubis na testa, nos olhos. Se você virasse para o outro lado, do lado de dentro da arca, olhando
para a águia puxar da própria placa de ouro o rosto de um leão com a boca aberta. Preste atenção, porque o lado menor que representa a eternidade já se cumpriu. Perdão, o lado menor que representa o tempo já se cumpriu. As duas manifestações messiânicas de Jesus Cristo. Do lado menor, o rosto de um homem comum, simples, representando os 30 anos que Jesus se manifesta como Messias sofredor, filho de José. Do outro lado, com o rosto de boi, os 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo como filho de Davi e como sacrifício vigário na cruz do Calvário. Esse lado já se cumpriu. Do lado maior, o rosto da águia com 12 rubis na testa, representando que neste momento os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Do outro lado, olhando para a águia com o rosto de leão, a Bíblia fala que quando a trombeta soar, ouviremos o rugido bramido como de um leão. Então um dia o profeta, tendo uma visão, ele vê o céu triste e ele vê o livro fechado. Então ele chora porque ele diz: quem é digno de desatar os selos e de abrir os livros? Então o ser espiritual diz para ele assim: ei profeta, não chores mais, porque aí vem ele, o que venceu a morte, o leão da tribo de Judá, que é digno de desatar os selos e de abrir os livros. Quantos tem boca para adorar a Deus essa madrugada? Quantos tem boca para adorar? Quando a trombeta soar, ele vai vir nos buscar. No dia que a trombeta soar, ele virá nos buscar. Diga glória a Deus. Então, se você olhasse no forro, quem quer que eu pare, diga amém. Se você olhasse para o forro da arca, então ali Deus ordenara a Moisés para montar um mosaico com 12 pedras, e em cada pedra 12 pequenas pedras preciosas, numa sequência que o próprio Deus entregara para Moisés. Então Moisés começa, faz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tudo feito de pedras preciosas. Quando chega na 11ª pedra do mosaico, então Deus fala assim: para. Então Moisés pergunta: mas eu sei como o Senhor trabalha. Como é que o Senhor vai se manifestar se a obra não estiver terminada? Ele diz: faz o seguinte, pega a 12ª pedra e põe no peito do sumo sacerdote. Porque quando o homem se aproximar de mim, então todas as peças do mosaico vão se juntar, então eu vou me manifestar. Não entendi, pastor. Preste atenção. Deus não quer se manifestar sozinho. Deus quer se manifestar, mas quer que o homem esteja envolvido em todos os seus propósitos. Então ele fala assim, presta atenção, coloca uma marca no peito do sumo sacerdote, porque quando eu ver essa marca, eu vou enxergar, eu vou reconhecer, e eu vou me manifestar, e eu vou falar com o meu povo. Quantos aqui tem a marca? Quantos aqui tem a marca no peito? Então se você tem a marca no peito, glorifica, glorifica, glorifica. Quantos tem aqui a marca no peito? Deus quer se manifestar nessa noite. Mas quantos aqui tem a marca no peito? Quantos aqui tem a marca no peito? Quem tem a marca no peito, dá um brado de vitória, dá um brado de júbilo e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Será que tem crente que fala em língua estranha aqui?
presença de Deus está forte aqui. Meu Deus. Se você olhasse para o forro da tampa, então ali Deus falara com Moisés. Você vai montar aí. Você vai montar um mapa com 613 pedras preciosas. Assim como tenho entregado para o homem 613 mandamentos, segundo o número de seus ossos 613, e segundo o número de suas juntas 613. Mas o que você vai colocar, o mapa que você vai colocar não é qualquer coisa. Você vai colocar o mapa dos céus, no mesmo dia em que eu tirei o meu povo do Egito, para que o meu povo nunca se esqueça de onde foi que eu tirei eles. Então preste atenção. Dentro da arca existia 3 elementos: os 10 mandamentos, as tábuas dos mandamentos, um pote de maná, e a vara de Arão que floresceu. Os 10 mandamentos, aprenda isso. Os mandamentos são os limites que Deus coloca na vida do homem. Ninguém gosta de limites. Ninguém gosta. Nenhum ser humano gosta de limites. Mas sempre que você deixa de fazer e de obedecer os princípios, os limites que Deus coloca na sua vida, a natureza caída de Satanás se manifesta. Sempre que você quebra os limites que Deus colocou na sua vida, pode observar, sempre a natureza de Satanás se manifesta. Sempre a natureza caída do diabo se manifesta na sua vida. Diga glória a Deus. Segunda coisa, um pote de maná. Palavra que traduzindo significa o que é isso? Era um pó que Deus mandava do céu todos os dias. E com aquele pó o homem fazia pão, o homem fazia torta, o homem fazia bolo, enfim. Só que Deus dizia assim: ó, não guarda para outro dia, porque eu sou Deus de provisão todos os dias. Eu sou Deus da provisão todos os dias. Então não guarda para outro dia. Se guardasse para outro dia, quando virasse o dia, o maná estava fedendo igual um animal verde, vários dias. Mas porém, preste atenção nisso, o maná que estava dentro da arca não estragava, não fedia e não embolorava. Por quê? Porque tudo aquilo que está no reino de Deus não tem prazo de validade, não estraga, dura para sempre. Olha só, ele disse assim, ó, Jesus disse assim: você quer ter vida? Você tem que comer da minha carne. Você quer ter vida? Você tem que comer da minha carne. Aí o pessoal falou assim: cara, é louco. Os nossos pais comeram maná que Deus desceu do céu e morreram. Pois é, os seus pais comeram maná que estava fora da arca. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou o maná que está dentro da arca. Eu sou o maná que está dentro da arca. E aquilo que está no reino de Deus, o pão que está no reino de Deus, não estraga, não vence. Tudo aquilo que Deus preparou para você, que está no mundo espiritual, não morre, não acaba. Deus não se esquece. Não tem prazo de validade, não tem data de vencimento, dura para sempre. A vara de Arão que floresceu. Se você não conhece a história, uma vara seca, que não podia produzir nada, uma vara seca e morta, que foi plantada dentro do tabernáculo e que no outro dia floresceu e produziu amêndoas. Ela estava dentro da arca, para que o povo se lembrasse do que? Presta atenção numa coisa, porque talvez aquilo que você está apresentando diante de Deus está com uma vara de Arão. Sabe por quê? Não mata a sua fome,
não mata a sua sede, não paga as suas contas. Talvez o que você está apresentando diante de Deus é como a vara de Arão. Nem suas contas pagam, nem mata a sua fome, nem mata a sua sede. Mas tudo aquilo que o homem planta no reino de Deus, ainda que seja como uma vara seca, ainda que não sirva para nada. A Bíblia fala que a alegria dura o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando Arão planta na presença de Deus aquela vara, Moisés diz assim: volta amanhã. Volta amanhã, porque a noite está passando. A noite é o tempo da tristeza. Mas tudo que você planta no mundo espiritual, quando chega amanhã, floresce e produz amêndoas. Tudo aquilo que você planta no mundo espiritual, ainda que para você seja uma vara seca, ainda que não sirva para nada, mas no mundo de Deus, no reino espiritual, produz amêndoas e gera flores. Diga glória a Deus. Preste atenção. Isso aqui era a representação máxima. A arca do concerto de Deus, a arca da aliança, era a representação máxima da grandeza, do poder e do reino de Deus. Preste atenção para você entender. O negócio era tão sério, o negócio era tão forte, que quando o exército saía para a batalha, a arca ia um dia na frente. A arca ia um dia na frente. Quando o exército saía, a presença de Deus já estava lá no campo de batalha. Então, quando o exército saía para a guerra, eles não viam a presença de Deus. E isso é profético. Levanta a mão que eu vou entregar isso para você. Quando Deus está à frente da batalha, quando Deus está à frente do negócio, ainda que os seus olhos não vejam, fica tranquilo que a vitória já está garantida. Você quer ver uma coisa? Deixa eu provar para você. Deixa eu provar para você como é que Deus faz as coisas dessa forma. A Bíblia fala que a arca da aliança, às vezes antes do exército levantar a espada, ela pegava os homens de loucura, espírito de loucura, e eles mesmos, com a própria arma que eles iam ferir o povo, eles mesmos se feriam e se matavam. Olha só, a presença de Deus vai confundir o adversário de um jeito que a arma que ele usar contra você, ele vai cair em cima dela, ele vai morrer com o mesmo veneno que ele queria te matar, ele vai ser envenenado. Preste atenção, que o negócio é muito mais profundo do que você pensa. Olha só, o povo hebreu de frente para o mar, de frente para o mar vermelho. Então lá atrás estava o exército de Faraó. Então a coluna de fogo que ia na frente, a presença de Deus desaparece. Então o povo murmura e fala assim: olha só, Deus nos abandonou, porque a presença de Deus não vai à frente. Mas mal sabia eles que a presença de Deus estava lá atrás, confundindo o adversário. O que eu quero dizer, meu amado, é que você não sabe de que direção vai vir o ataque, mas Deus sabe. E se Ele não estiver na frente, pode ter certeza que Ele está confundindo o adversário, que Ele está confundindo o inimigo, que Ele está na retaguarda. Ele diz: sou eu que te guardo, sou eu que te guardo, sou eu que te guardo, por todos os lados, por todos os lados, por todos os lados, por todos os lados. Aleluia, recebe o que eu estou te falando, igreja. Aleluia. Quando o diabo te enxerga chegando em casa, ele fala: desgraçada, vem da igreja, perdi a batalha, 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 perdi a batalha.
nem tudo na vida do crente. Eu sei que nem tudo é rosas. Presta atenção numa coisa. A arca era sempre, a presença de Deus era sempre a garantia da vitória. O maior propósito sempre vai ser esse, igreja. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vou começar a pregar agora. Olha para mim. Vou começar a pregar agora. Agora eu vou falar com vocês. O princípio de Deus ter construído a arca era falar com o homem, se relacionar com o homem. O princípio de Deus ter construído a arca é porque precisava existir um ponto de contato, um ponto de equilíbrio, onde céu e terra ficassem ligados. Diga glória a Deus. Mas infelizmente, chega tempos da vida do homem aonde o homem começa a se achar muito sabido. Chega momentos da vida do homem que o homem começa a se achar muito sabido, muito esperto. Então ele já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ele já acha que não precisa mais que Deus se manifeste em cima da arca. Não entendi. Deus falava com o homem, mas todo homem chega um tempo que ele acha que ele é mais esperto do que Deus e começa a usar Deus como um amuleto. Aí o que acontece? Afasta aqui um pouquinho esse pouquinho para trás, só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso. O que acontece? A Bíblia fala de um sacerdote chamado Eli. Tá bom. A Bíblia fala de um sacerdote chamado Eli, que começou a desprezar os limites que Deus colocou no homem. Começou a deixar os seus filhos fazerem tudo aquilo que achavam que podiam fazer. Acabaram os limites. O profeta já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Assim como Sansão um dia começou a desprezar aquilo que Deus falava com ele, começou a dar ouvido para outras coisas, até que o diabo descobriu a fraqueza, descobriu o segredo que ele tinha com Deus. Todo homem tem um segredo com Deus. Todo homem tem um segredo com Deus, todo homem. Quando o diabo descobre o segredo, o diabo acha a tua fraqueza. Então, olha só, a cabeça de Sansão, ó, é raspada. Ah, Sansão perdeu a força por causa do cabelo. Não, Sansão perdeu a força por causa do voto que ele tinha com Deus. E quando você faz um voto com Deus e não cumpre, você perde a força. Sabe por que você perdeu a força? Porque um dia você fez um voto com Deus, um voto que você nunca ia deixar, nunca ia trocar ele por ninguém, que você nunca ia sair da presença de Deus, nem por pastor, nem por obreiro, nem por ninguém. Você prometeu, você falou, nunca vou sair da presença de Deus. E aí você viu algo que te chateou. Aí sabe o que aconteceu? O diabo roubou a tua força. O diabo roubou a força. O diabo roubou a tua força. Presta atenção. Todo mundo passa por uma situação aonde o diabo rouba algumas coisas de você. Primeiro, como é que isso aconteceu, pastor? Agora eu estou falando da história da sua vida. Olha só. Deus não se relacionava mais com o sacerdote Eli. O único propósito de Deus ter criado a arca era se relacionar com o homem. Diga glória a Deus. Então, já que o homem não quer mais ouvir a minha voz, eu vou embora. Viu, irmão? Quando você para de ouvir a voz de Deus, a presença de Deus vai embora. A presença de Deus vai embora. Olha só, Sansão, cabeça raspada, aí vem os filisteus. Sairei como antes, mas o Espírito de Deus não estava mais com ele. Eu falei que o que capacita o homem para vencer é a unção, não o dom. A unção havia saído, então ele era um ser humano como qualquer outro. Então foi espancado, foi maltratado, os olhos foram furados, mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Por causa de uma promessa que os filisteus haviam feito nos tempos de Sansão, quando Sansão derruba o templo de Dagon, eles fazem uma promessa: um dia Dagon vai acertar as contas com Jeová.
A presença de Deus já havia se esvaído da arca, porque Deus quer falar com o homem. Então o homem não queria mais falar com Deus, então a presença de Deus vai embora. Aí o homem sem direção dá a direção errada para o exército e fala assim: vai para a guerra que Deus é contigo, como Sansão fez. Mas a presença de Deus não estava mais na arca. A presença de Deus não estava mais na arca. Então o que acontece? O exército perde a batalha e a arca é tomada. Quando você começa a batalhar sem a presença de Deus, meu amado, duas coisas acontecem. Primeiro, que você perde a batalha, e outra, que aquilo que é teu vai parar na mão do adversário. Duas coisas. Mas preste atenção, isso aqui é uma noite de avivamento. Muitas pessoas disseram assim: hoje eu quero meu ministério de volta. Diga glória a Deus. Olha só que coisa forte. Sansão ó, pedindo, presta atenção, isso é forte, isso é para você. Sansão, ó, de frente para as colunas do templo, disse assim: Senhor, me dá mais uma chance, me devolve a força, devolve a minha força, Deus, dá mais uma chance. Eu sei que eu errei, mas me dá mais uma chance. Diga glória a Deus. Preste atenção, que Deus é um Deus que, claro, que não se deixa escarnecer. Mas eu dizia em Cachoeirinha nessa noite, eu falei: porém Deus também é um Deus que não recusa um pedido, um clamor por misericórdia. Então olha só, a presença de Deus é roubada. Preste atenção, eu falei que ia começar a pregar agora. Quando a presença de Deus é tomada, a arca, o utensílio é tomado, presta atenção, porque talvez tem coisas nessa noite que estão na mão do adversário, coisas suas, que eram para ser suas, mas estão na mão do teu adversário. Então os adversários, os filisteus, começam a enxergar os utensílios que estão dentro da arca. Primeiro que eles veem, presta atenção, depois que o diabo rouba a presença de Deus, o diabo quer roubar três coisas de você. Primeiro, a palavra que Deus colocou dentro de você, a promessa que Deus colocou um dia dentro de você. Ele quer fazer você, ó, esquecer. Então quando eles pegam as tábuas, a primeira coisa que eles fazem: isso aqui não presta, dá licença, joga isso para lá. Então quando o inimigo pega a vara de Arão, que florescia, a história eles já conheciam, falam: ó, essa é a lendária vara de Arão, que floresceu no meio da terra seca. Isso aqui é denso, isso é forte, isso é forte. Então eles semeiam aquela vara na terra do adversário, e ao invés daquela terra florescer, começa a vir praga de rato por tudo que é lado. Rato em cima, rato na mesa, rato na cama, rato no telhado, rato na pia, rato no banheiro. Imagina só, praga de ratazana. Praga de ratazana. Praga de ratazana. Então eles enxergam dentro da arca também o que? O maná. E falam: isso aqui é o maná, que era a provisão. Presta atenção, estou falando de três coisas. Primeiro, a promessa. Segundo, a vara de Arão que floresceu, a manifestação do sobrenatural. Terceiro, o maná, a provisão que Deus dá todo dia. Então eles falam assim: isso aqui é o maná que eles comiam todo dia e nunca faltava. Então eles começaram a comer do maná. O que aconteceu? Em vez de saciar a fome, todo mundo com praga de hemorroida, toda a terra dos filisteus. Não é hemorroida, essa coisa simples que você conhece, não. Tumores. Coisas terríveis. Mas espera aí, pastor, mas o senhor me disse que os filisteus eram servos de Dagon. O senhor disse que os filisteus eram servos de Dagon, e agora eles estavam usando os utensílios da arca? Exatamente. Porque eu falara nessa madrugada, nessa noite na igreja, que Deus, ele é especialista em fazer duas coisas. É por isso que muitas vezes o processo ele é um pouco demorado. Por quê? Porque Deus, primeira coisa, ele é especialista em fazer uma coisa. Quando eles pegam a arca do concerto, eles colocam dentro do templo de Dagon, dentro do templo do adversário. Então quando eles estão ali comemorando, Deus,
Dagon venceu Jeová, Dagon venceu Jeová, a pombagira venceu Deus, o diabo venceu Deus. Eles estão fazendo festa, aí de repente vem um tremor, aí eles falam assim: olha, Dagon está pisando na cabeça de Jeová, porque como eu falei, eles só olham o lado de fora, a arca era pequena e Dagon era grande, mas para Deus a riqueza está do lado de dentro. Então o que acontece? Presta atenção que isso é para a sua vida. Quando eles entram a primeira vez no templo de Dagon, Dagon está no chão com o rosto em terra diante da arca do concerto. Preste atenção uma coisa, talvez você ache profético, tão seguro que eu vou te falar, porque quando eles pegam a estátua de Dagon, eles levantam ela de novo. E talvez você fale assim: eu não aguento mais essa pessoa se levantando contra mim no trabalho, eu não aguento mais essa pessoa se levantando contra mim em casa, eu não aguento mais, eu sei que a minha vizinha é macumbeira, e faz macumba para mim todo dia. Presta atenção, talvez ela possa conseguir se levantar contra você, 1, 2, 3, mas presta atenção, é melhor ela parar, porque quando o Senhor decidiu botar um fim na festa do adversário, primeiro foi dentro da casa dele, foi dentro do templo de Dagon. Quando eles chegaram de novo, Dagon estava com as pernas quebradas e com a cabeça quebrada. Deus é especialista e Deus hoje manda te dizer que está acabando com a festa do adversário. Tem gente falando que não tem jeito, tem gente falando: já era, vai morrer, esse não se levanta mais, esse não tem jeito. Mas o meu Deus está interrompendo festa do adversário, e essa pessoa que está se levantando contra você, olha, é melhor ela parar, porque quando o papai der ordem, se ela estiver no seu caminho, ela vai pagar preço, ela vai se ver com Jeová, ela vai acertar as contas com Jeová. Queremos te tocar, Senhor. Oh, Jesus. Quero tocar o coração do amado